Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Manuel Victor, sou fundador e CEO da Marvi e eu estou aqui hoje para entregar um conteúdo para vocês com uma ferramenta para que vocês possam dar os primeiros passos no controle e na organização financeira do negócio de vocês. Então, primeiro de tudo, se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e também compartilhar com seus amigos e colegas empreendedores. Pois bem, antes de a gente falar propriamente da planilha e eu mostrar para vocês o funcionamento, eu quero apenas abordar um outro tópico com vocês, que é em relação ao nosso curso rápido de gestão financeira para empresas de serviço. Qual que é o ponto? Aqui a gente vai falar sobre uma ferramenta que é a planilha, certo? Mas lá no curso eu gosto sempre de abordar três grandes tópicos, que são eles: os fundamentos, a metodologia e ferramentas. Então, para que a gente possa utilizar uma ferramenta de controle financeiro, mas de fato entender e interpretar as informações que estão ali, é importante que a gente primeiro entenda os fundamentos sobre finanças e contabilidade, para que você consiga ter um entendimento sobre o que está acontecendo na sua empresa. Segundo, entenda da metodologia aplicada dentro da ferramenta. Então lá no curso eu abordo principalmente a metodologia de categorização de receitas e despesas que a gente utiliza aqui na Marvi e que vocês vão ver isso dentro da planilha também. E por fim, ferramentas. Então a planilha aqui é uma ferramenta, mas você pode utilizar desse conhecimento dos fundamentos e da metodologia e aplicar isso através de outras ferramentas que eventualmente você possa vir a ter, como por exemplo um próprio sistema financeiro ou até mesmo o acompanhamento do profissional que presta um serviço de gestão financeira para você. Então, se você entender dos fundamentos e da metodologia, você vai ser um gestor melhor e conseguir tirar melhores insights para a tomada de decisão aí no seu negócio. O link do curso está aqui na descrição do vídeo, então não deixe de conferir, porque é um valor praticamente irrisório para você que é dono de empresa, e esse conhecimento pode ser realmente fundamental para que você consiga avançar aí na gestão do seu negócio. E mais importante do que o próprio investimento é o seu tempo. Então, se você fizer a aquisição desse curso, não deixe de fazê-lo, porque de fato o conhecimento é o que vai transformar a sua realidade. Bom, vamos falar agora então do funcionamento aqui da planilha de gestão financeira. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que vocês entendam o passo a passo. Na primeira tela aqui, a gente tem um boas-vindas. Então aqui a gente vai ter o link de como usar a planilha, que inclusive vai direcionar para esse vídeo que eu estou gravando agora. E depois a gente vai ter aqui um botão de conversar com a Marvi. Então se você quiser saber um pouco mais sobre a Marvi, basta você clicar aqui nesse botão dentro da planilha. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as abas. Então a nossa primeira aba aqui é a aba de receitas. Então aqui de fato você vai fazer o registro de tudo aquilo que é seu contas a receber e também eventualmente outras receitas que a gente chama de não operacionais, né? Fazendo aquele link lá com a questão de metodologia. Já vou explicar aqui para vocês. Então, nas colunas aqui da planilha, a gente vai ter a data da competência, a data do vencimento e a data da quitação. São três colunas de data. Por que isso? A data da competência, ela vai servir para a gente construir depois o nosso DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Então, por exemplo, você pode fazer uma única venda e fazer essa venda parcelada. Então, a data da competência é uma, mas o vencimento vão ser distintos, certo? Então, você pode, por exemplo, parcelar em 10 vezes, você vai ter 10 vencimentos referente à mesma data de competência. E a data de quitação é a data efetivamente da movimentação financeira no banco. Então, olha só que legal, aqui a gente vai ter, vou colocar aqui, por exemplo, que a gente fez uma venda no dia 1º, certo? Mas a data de vencimento vai ser lá para o mês subsequente. Então, aqui eu vou deixar a data da quitação em branco por enquanto. A gente vai selecionar a categoria financeira de acordo com a nossa metodologia. Então, eu vou colocar aqui uma venda pontual, por exemplo. E aqui você vai colocar o seu XP. Vou colocar aqui, por exemplo, seu XP não, perdão, o seu cliente, Banco Bradesco. Um exemplo aqui aleatório. E aqui você pode botar uma descrição, certo? Então você pode ter vendido, sei lá, um setup de site institucional. E o valor, e aqui é o ponto, né? Então olha só, o valor dessa venda, como a gente está tratando financeiro, vamos supor que essa venda seja no valor de R$100 mil, hipoteticamente. Só que a gente vai ter 10 parcelas de R$10 mil. Então eu vou colocar aqui o valor. E observem aqui que a gente tem essa coluna do status que ela é automática. Então você pode apenas preencher a data da quitação. Eu vou pegar e vou copiar essa data aqui da quitação e ela já vai mudar para realizado. Então você não precisa mexer nessa coluna aqui, a planilha já vai fazer isso automaticamente. Mas um ponto importante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Dentro do demonstrativo de fluxo de caixa, que é a movimentação financeira, observem que aqui em janeiro a gente ainda não tem nada, certo? Porque ainda está em aberto, a gente não lançou a quitação.
E aqui no demonstrativo do resultado do exercício é a mesma coisa. Só que qual que é a diferença? Quando eu vier aqui na receita e colocar a data de quitação, então observem aqui, ó, no demonstrativo de fluxo de caixa, que é onde a gente tem a movimentação financeira, a gente tem aqui que a data da quitação aconteceu em fevereiro, certo? Só que no nosso demonstrativo de resultado do exercício, essa receita está aqui em janeiro, porque a data da competência é janeiro, certo? Então você fez a venda em janeiro, mas recebeu em fevereiro. E aí, se a gente quiser fazer aqui, por exemplo, vou fazer aqui a movimentação de mais parcelas, então vamos supor que a gente vai colocar aqui, ó, 10/3 de 2024, certo? E assim sucessivamente, 10/4. E aqui eu só vou copiar a data de quitação. Eu só vou colocar alguns lançamentos aqui. Não vou preencher tantos lançamentos assim, mas vou copiar aqui como se fossem as outras parcelas, certo? Então olha só que interessante. A gente vem aqui no nosso demonstrativo de fluxo de caixa, 10 mil, 10 mil, 10 mil. Fevereiro, março, abril. Mas aqui no nosso demonstrativo de resultado, a gente tem a data da competência permanecendo em janeiro. Agora, se você, por exemplo, presta um serviço de marketing para outras empresas e você recebe de forma recorrente, então você tem um contrato e esse contrato, você vai cobrar, por exemplo, 12 meses, a cada mês você vai faturar a mensalidade para o cliente. Então a lógica aqui vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Vou copiar esses dados aqui para ficar mais fácil. Então pensem o seguinte, como eu vou faturar em janeiro, em fevereiro, em março, vou faturar cada parcela, a data da competência vai respeitar também o mês do faturamento. Então, vou botar aqui, por exemplo, mês 2, mês 3, 2024, e aqui a gente tem aqui os vencimentos também, certo? Então, nesse caso aqui, vamos supor que o vencimento vai ser no mês vigente, que é o que acontece na grande maioria, por exemplo, das agências de marketing. Você emite a nota fiscal e você recebe no mesmo mês, certo? Então eu vou colocar aqui, vou colocar a quitação, a data do quitação aqui igual também a data do vencimento, para a gente ter esse movimento como quitado. Então olha só o que acontece aqui no nosso demonstrativo de fluxo de caixa. Inclusive, eu vou até abrir aqui para vocês, então observem que aqui a gente tem esse botãozinho de mais. Esse botãozinho de mais vai expandir para que você consiga ver de forma detalhada as categorias. Então, por exemplo, aqui, impostos, pessoas, então tudo aqui você consegue expandir para conseguir analisar de forma mais detalhada. E aqui também eu vou alterar a categoria de receita pontual para receita recorrente. Então, o nosso contrato geralmente é uma receita recorrente. Então, vamos observar aqui no demonstrativo de fluxo de caixa, olha o que aconteceu. A nossa venda pontual, ela está aqui, a nossa venda pontual está aqui na segunda linha, então a gente vendeu em janeiro, mas recebeu em fevereiro, março e abril. E a nossa venda recorrente está aqui, que a gente vendeu e recebeu no mesmo mês. Então aqui você já consegue observar a diferença entre a questão do vencimento e a competência. E aqui no nosso demonstrativo de fluxo de caixa, olha o que acontece. A gente tem a primeira parcela da empresa de marketing da receita recorrente aqui em janeiro. E a gente tem também os 30 mil, que é aquela venda única que a gente fez em janeiro, referente a esse parcelamento de 3 meses. Então, em janeiro eu tenho 40 mil de faturamento, que é a minha competência. Em contrapartida, aqui no nosso demonstrativo de fluxo de caixa, eu tenho apenas 10 mil de recebimento. Conseguem observar? Então, a competência ela serve para isso. Ela vai preencher o nosso demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, o DFC, vai ser preenchido pela data da movimentação financeira efetivamente. Mesma lógica acontece aqui para a nossa aba de despesas. Então, por exemplo, você pode ter aqui a competência de janeiro, com um vencimento aqui para fevereiro, e vou botar aqui a data de quitação e vou botar aqui, por exemplo, o Simples Nacional, que é o imposto que a gente paga sobre o faturamento, certo? Aqui você pode colocar a descrição, enfim, e aqui no caso eu vou colocar um valor de R$5 mil. Então observem também que aqui no nosso demonstrativo de fluxo de caixa já apareceu o Simples Nacional como quitado, mas no nosso demonstrativo de resultado ele aparece aqui em janeiro, porque a competência desse Simples é do mês de janeiro. Então, ao preencher esses campos, você vai ter aqui o seu demonstrativo de fluxo de caixa e também o seu demonstrativo de resultado sendo preenchido automaticamente. Observem que aqui a gente tem as fórmulas e essas fórmulas elas vão trazer esses dados, vão consolidar essas movimentações aqui para você. Ponto importante, então se você
entender bem aqui de fórmulas e de planilhas, você pode eventualmente manipular, mudar a categoria, mas caso você não tenha tanto conhecimento, eu sugiro que você não mexa. Aqui na nossa aba de categorias, inclusive a gente encontra quais são as categorias financeiras e quais são as categorias contábeis para construirmos lá aquela lista suspensa onde a gente tem as categorias para selecionar e também para construirmos os demonstrativos. Então, de novo, se você entender um pouquinho mais de planilhas, você pode fazer algum tipo de alteração aqui. Caso você não tenha tanta habilidade, eu sugiro que você não mexa para que a gente acabe não perdendo as funcionalidades da planilha. E outro ponto super legal é que vocês vão ter à disposição esse dashboard. Então, o que esse dashboard vai trazer aqui de informação para vocês? Os gráficos, as barras azuis aqui são as receitas e as vermelhas aqui são as despesas. E aqui a gente já tem o total do período, que no caso é o total do ano. Então, observe que aqui a gente tem um gráfico mês a mês e a gente tem o resultado do ano aqui sendo consolidado também. Então, nesse caso aqui, a gente fez um lançamento de R$60 mil de receitas e a gente tem o pagamento de R$5 mil de imposto, que foi a única despesa que a gente lançou a título de exemplificação. Então, o total do ano, R$55 mil. Aqui no caso a gente tem o demonstrativo de fluxo de caixa e o DRE com o mesmo valor, mas por exemplo, se você tivesse o pagamento, a distribuição de lucros, por exemplo, que é uma movimentação não operacional, ela vai afetar o seu fluxo de caixa, mas não vai afetar o seu DRE. Então isso tem a ver com os fundamentos que eu falei lá no começo. Então fundamentos de contabilidade e fundamentos de finanças, onde a gente vai conseguir entender as nuances dessas movimentações no caixa e na competência no DRE. E por fim, aqui a gente tem um gráfico também de lucro líquido, né? Então, como a gente lançou aqui apenas uma despesa, a gente tem 55 mil, que é exatamente, né? 91,67% de lucro líquido. Então, considerando essas movimentações de exemplo que eu fiz aqui na planilha, esses são os dados que você vai obter aí conforme você for preenchendo, e no caso esse aqui é o resultado de acordo com as informações que eu inputei. Bom, espero que tenha ficado claro o funcionamento da planilha. Ela é realmente bastante simples, ela serve para você que está precisando dar os primeiros passos na organização e gestão financeira da sua empresa, e se você eventualmente já opera com uma planilha, mas gostaria de melhorar um pouquinho a sua ferramenta, talvez ela consiga te ajudar também. Mas antes de eu finalizar esse vídeo, é importante reforçar que essa planilha é apenas uma ferramenta, e nós aqui na Marvi temos outras ferramentas para apoiar empreendedores como você, a depender do seu momento na sua jornada. E outra ferramenta que a gente tem aqui é o nosso sistema de gestão financeira. Então, se você precisa de algo um pouquinho mais avançado, que você consiga emitir os seus boletos, as suas notas fiscais, a gente tem um sistema de gestão financeira que pode te apoiar. O link está aqui na descrição do vídeo, basta você clicar e dar uma conferida nos planos disponíveis. E outra ferramenta super legal que a gente tem aqui são os nossos serviços. Tanto o serviço de contabilidade, então se você é uma empresa ME, EPP, uma empresa que já necessita de um contador responsável, a Marvi presta esse tipo de serviço aí para você. E além disso, a gente tem também o serviço de terceirização financeira. O serviço de terceirização financeira consiste na delegação das rotinas do dia a dia para uma equipe terceirizada, no caso uma equipe aqui da Marvi. E isso vai fazer com que você tenha mais tempo para se dedicar para as atividades-chave do seu negócio. Então, se você tem uma empresa que já está no momento onde começa a ter uma demanda administrativa, burocrática um pouco maior, é importante você pensar em delegar essas funções para um time profissional. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, onde você vai poder conhecer um pouco mais sobre o nosso serviço de financeiro por assinatura. Pessoal, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal e ativar também as notificações, porque eventualmente nós vamos compartilhar outras ferramentas e dicas sobre finanças e empreendedorismo e você vai receber em primeira mão. Se você começou a usar a planilha e quer dar um feedback aqui para nós, mande aqui nos comentários, porque assim a gente pode melhorar as ferramentas que a gente disponibiliza para vocês que nos acompanham por aqui. Então por hoje era isso, agradeço a atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!